Ritmo de Outono, número 30 de Jackson Pollock. E aí, quem foi Jackson Pollock? Jackson Pollock é um pintor norte-americano que se destacou muito naquilo que nós chamamos de arte do abstracionismo, ou então simplesmente expressionismo abstrato. E ele acaba se tornando muito conhecido, na verdade mundialmente conhecido, por um estilo próprio de pintar, que é o que nós chamamos de gotejamento. Gotejamento nada mais é que você pegar a tinta e gotejar sobre a superfície a ser pintada. E foi assim que Jackson Pollock se popularizou. Em meio a todas as suas crises com o alcoolismo, Jackson conseguiu ter um acervo enorme e se destacar em meio a todas essas questões que poderia ter prejudicado o seu andamento como artista. Talvez se ele não tivesse tido essas crises, esses problemas, talvez poderia ter se dedicado muito mais à arte. Jackson Pollock, quando ele começa a desenvolver suas produções de forma muito independente, ele começa a desenvolver uma técnica chamada dripping. Dripping nada mais é como se ele caligrafasse linhas coloridas diretamente na tela, e essa tela, detalhe, não estava preparada, não recebeu nenhum outro tipo de tintura, ele já pega e já começa a fazer sua produção diretamente ali na tela. Muitas das suas produções, ele estendia a tela no chão, já começava a fazer toda a inserção da tinta, daqueles elementos que ele queria ali. No caso, o seu elemento principal era o que? A tinta e a cor em si. E essa arte que o artista fazia, essa pintura derramando tinta ou simplesmente gotejando a tinta, por hora poderia ser por meio de um pincel que ele pegava, embebia o pincel de tinta e saía gotejando, ou então simplesmente jogando pequenas gotículas de tinta diretamente com um balde ali no chão. Ah, então quer dizer que o artista não tinha preocupação em formar uma determinada figura? Não, não tinha. O abstracionismo é isso. O abstracionismo não tem que ter preocupação com a questão figurativa. E as obras de Jackson Pollock, como vocês podem analisar, a maioria das obras de Jackson, a preocupação maior vai ser no uso das suas cores, a intenção de sobrepor camadas de tintas por meio do gotejamento. E essa obra em questão tem muito disso. E essa obra aqui, gente, ele acabou usando uma determinada camada inicial, tá? Onde a pintura foi completamente diluída, de modo que ele acabou inserindo aí uma lona virgem. A lona, no caso, que parece tecido da tela, se chama lona, para quem não sabe, tá? Analisando a obra, você consegue perceber o uso da cor preta, marrom, turquesa, que acaba produzindo ritmos e sensações visuais diferentes. A sensação que eu tenho pode ser diferente da sensação que você tem. E no final de tudo, todas essas linhas acabam causando uma confusão visual em nós, espectadores. Tá, mas quando o Jackson ele faz o uso dessa técnica, o gotejamento é apenas o pincel? Não, ele poderia utilizar vareta, ele poderia utilizar qualquer outro elemento para poder salpicar a tinta, enfim, poderia ser inclusive objetos que não estivessem diretamente associados à pintura. Vale lembrar que as pinturas e essa obra do Jackson também, ela se caracteriza daquilo que nós chamamos de pinturas de ação, ou simplesmente pintura gestual, porque o desenho, a forma que vai ficar, porque a forma que vai ficar ali vai depender do gesto, de como o artista vai inserir suas pinceladas ou seu gotejamento, suas falsas pinceladas, na verdade, né, ou seu gotejamento. Mais uma vez, aqui está a obra para que você possa analisar. Eu acabo inserindo outras obras aqui para que você perceba que a característica do Jackson Pollock é única em meio ao abstracionismo, tá? E você pode perceber inúmeros outros artistas do abstracionismo, mas que terão características bem diferentes do Jackson Pollock. Vale lembrar que o gestual e o gotejamento está completamente relacionado com esse artista em questão. A análise da obra foi essa. Espero que tenha entendido e até a próxima.